Olá pessoal, como vão todos? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprovado. Hoje nós vamos pegar e resolver toda a prova de matemática do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ano 2017, aplicada pela VUNESP. Depois dessa resolução você vai ser capaz de responder todas essas questões confortavelmente, ok? Sempre pratiquem com as questões da banca. A prova vai ser a VUNESP que vai aplicar, então pegue as provas passadas da VUNESP, nós já temos várias aqui no canal, tá? E pratique, porque a banca sempre pede as mesmas coisas, com variações mínimas entre as questões. Então eu acho que é um método muito eficaz de estudo, ok? Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda prova que nós carregarmos aqui no canal, você vai ser notificado. Compartilhe com todos os seus amigos. Bora lá, papel e caneta na mão e vamos começar o trabalho. Primeira questão da prova aí de 2017, pessoal. Soldado da PM São Paulo, aplicado pela VUNESP. A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Saldo no início do dia, mais 530. Então ele tinha um saldo positivo de R$530. Depois pagou um boleto, foi feito um depósito de R$280, um saque de valor desconhecido e mais um depósito, sendo que o saldo no final do dia também desconhecido. Sabendo-se que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia, então o valor X em reais é... Legal, então ele quer saber aqui qual que é o valor do saque, representado pela letra pela variável X, tá? Então nós temos aqui, nós temos um saldo positivo no início do dia, uma movimentação durante o dia de valores conhecidos, exceto esse saque X, e nós temos um saldo no final do dia que nós vamos achar facilmente ele. Então, primeira coisa, gente, para a gente achar o X, nós precisamos achar esse Y, tá? O que o enunciado fala? Y é igual a 20% do saldo do início do dia. Então, é 530 vezes 20%. Tá? Então, nós temos 530 vezes 20 dividido por 100. Isso daqui vai dar... Um jeito fácil e rápido de calcular esse resultado é, cortamos um zero aqui, cortamos um zero aqui. 530 vezes 2, 530 vezes 2, nós temos 1060. Dividido por 10, nós temos 106 dividido por 1, que é igual a 106. Então, y é igual a 106. Ótimo. Já descobrimos aqui o valor de y. Vamos dar uma apagadinha aqui. Agora, com o valor de y em mãos, fica fácil calcular o valor de x. Então, nós temos 530, que é o saldo inicial, menos 424, mais 280 do depósito, menos o X, que é desconhecido, mais 310 do outro depósito, é igual ao Y, que é o saldo no final do dia, que nós obtivemos o valor de 106. É uma equação de primeiro grau. Nós temos que esses valores do lado de cá da equação totalizam 696, 696 menos x é igual a 106. Menos x é igual a, vamos jogar esse 696 para lá, 106 menos 696. Menos x é igual a menos 590,
x é igual a 590. Então, esse é o nosso resultado. O x aqui é igual a 590. Só que como foi um saque, ele vai entrar negativo aqui, ok? Então, menos 590. Nós temos aqui a alternativa B como alternativa correta. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o pedágio é em quilômetros. Muito bem, vamos fazer um desenho disso tudo aqui, tá? Para nós entendermos melhor. Então, nós temos aqui a distância da cidade A para a cidade B. Nós temos aqui o primeiro pedágio, após percorrer 1/8 dessa distância. Depois, percorrendo mais 1/5 dessa distância de A a B, nós temos o segundo pedágio, tá? 1/5 da distância. E o enunciado diz também que a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, tá? Então, a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio ele quer saber essa distância aqui, ok? Só que nós não temos a distância de A até B. Essa distância é desconhecida. Nós, para calcularmos 1/8 dessa distância toda, nós primeiro precisamos calcular a distância entre A e B, que nós vamos chamar de x, tá? Então, aqui, ó, o ponto que a gente precisa, que é da cidade A até o primeiro pedágio, nós vamos chamar de 1/8 de x, 1/8 de toda essa distância entre A e B. E o ponto entre o primeiro e a distância entre o primeiro pedágio e o segundo pedágio, nós vamos chamar de 1/5 de x. Então, primeiramente, gente, vamos achar o x para depois achar essa distância que nos interessa, de A até P1, essa daqui, ok? Então, como é que nós podemos achar x aqui? Nós temos que a distância entre a cidade A e B, que é igual a x é igual a 1/8 de x, que é essa distância entre A e o primeiro pedágio, mais a distância do pedágio 1 até o pedágio 2, que é 1/5 de x, mais 459. Então, essa é uma equaçãozinha que nós vamos ter que resolver. Primeira coisa, nós temos aqui no lado direito da nossa equação frações, tá? Frações multiplicando as nossas variáveis. Então, para isso, nós precisamos equalizar os denominadores. Nós fazemos isso através do mínimo múltiplo comum. Sabemos que o nosso denominador aqui é 1, nosso denominador aqui é 1. Mínimo múltiplo comum entre 1, 8 e 5, vai dar 40, ok? Então, 40 dividido por 1, 40 vezes x, 40x. 40 dividido por 8, 5 vezes 1, 5x. Mais 40 dividido por 5, 8 vezes 1x, 8x. Mais 40 dividido por 1, 40 vezes 459 vai dar 18.360. Ok? Beleza, tá todo mundo com o mesmo denominador? Podemos cortá-lo. Então, nós teremos aqui 40x, que é igual a 5x mais 8x mais 18.360. Muito bem, vamos isolar x. Vamos trazer todo esse x para o lado esquerdo. 5x mais 8x, 13x. Esse 13x vai vir para o lado de cá com o sinal trocado, com o sinal negativo. 40x menos
13x é igual a 18.360. 40x menos 13x, 27x é igual a 18.360. X é igual a 18.360 por 27. Vamos continuar aqui embaixo, tá? 18.360 dividido por 27, nós temos aqui um resultado de 680 quilômetros. Então, o x, que é a distância entre a cidade A e a cidade B, ou seja, todo esse trajeto aqui, vai ser 680. O enunciado pede a distância entre o ponto de partida, cidade A, e o primeiro pedágio aqui, P1, que é 1/8 de x. 1/8 de x é 1/8 de 680. 680 dividido por 8, nós teremos aqui 85 quilômetros, tá? Então, 85 quilômetros é a distância entre a cidade A e o primeiro pedágio. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa C. Um escritório comprou uma caixa de envelopes e irá dividi-los em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados ou 8 envelopes, ou 9 envelopes, ou 12 envelopes, não restará nenhum envelope na caixa. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes dessa caixa é... Então, o que o enunciado fala? Um escritório comprou uma caixa de envelopes e ele vai dividir esses envelopes em pequenos pacotes, tá? É um número X de envelopes, eu não sei esse número, ok? Essa caixa de X envelopes, ela pode ser dividida em pacotes de 8 envelopes cada, pacote de 9 envelopes cada, ou pacote de 12 envelopes cada. E não restará nenhum envelope na caixa. Então aqui se formariam alguns pacotes com 8 envelopes, ou alguns pacotes só com 9 envelopes, ou alguns pacotes só com 12 envelopes, sem restar nenhum envelope na caixa. E sabemos que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então X é menor que 400. Então, qual que é o número máximo de envelopes que tem nessa caixa? Então, nós sabemos que conseguimos essa quantidade X de envelope fazermos pacotes só com 8 envelopes, só com 9 envelopes e só com 12 envelopes, e esse número total de envelopes é menor que 400. Então, veja, se nós conseguimos fazer esses pacotes com 8, ou com 9, ou com 12, e não sobra nenhum envelope, quer dizer que esse número X de envelopes, ele é divisível por 8, 9 e 12, certo? Então, ele é divisível por quê? Porque nós podemos dividir esses envelopes em pacotes de 8, em pacotes de 9, em pacotes de 12, e não sobra nenhum resto. Então, esse número X é divisível por 8 e por 9 e por 12, tá? Se X é divisível por 8 e por 9 e por 12, nós podemos dizer que 8 e 9 e 12 são múltiplos de x, ok? Se nós estamos falando aqui de múltiplos, vem na nossa cabeça o MMC, ok? Então vamos tirar o MMC entre 8, 9 e 12. Vamos começar o maior número primo a partir do 1 é o 2, o 8 é divisível por 2, 4, o 9 não é, repete, o 12 é, 12 dividido por 2, 6. Mais uma vez por 2, 4 por 2, 2. 9 não é divisível por 2. 6 é divisível por 2, 3.
O 2 ainda é divisível por 2, 2 dividido por 2, 1, o 9 não é, o 3 não é. Agora vamos para o 3. 1, 3, 1 e finalmente de novo o 3, 1, 3 dividido por 3, 1 e o 1 de novo. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 24 vezes 3, 72. Então, o número mínimo de envelopes que eu preciso para fazer pacotes com 8 envelopes, ou com 9 envelopes, ou com 12 envelopes, sem sobrar nenhum, é 72. Só que 72 está muito longe dos 400 envelopes que o enunciado dá como uma referência, né? Ele fala que na caixa há menos de 400 envelopes e pede o número máximo de envelopes dessa caixa. Ou seja, será que não existe algum outro múltiplo comum de 8, 9 e 12 que seja superior a 72? Mais uma vez, é muito fácil achar isso. Vamos dividir 400 por 72. Tá? Já explico já o meu raciocínio. 400 por 72, nós vamos ter aqui 5 vezes 72, 360. Nós temos um resto de 40. Tá? Mas para continuar essa operação, nós não temos mais nenhum zero para baixar. Vamos pegar um zero emprestado aqui e, em troca, vamos colocar uma vírgula aqui no quociente. 400 por 72, o número mais próximo aqui, multiplicado por 72, que chega perto dos 400, seria também o 5. Podemos parar por aqui, tá? Nós temos que o quociente de 400 por 72 é igual a 5,5. Se nós pegarmos esse 72, o mínimo múltiplo comum de 8, 9, 12, e multiplicar ele por qualquer número natural, nós vamos ter um número que é igualmente múltiplo de 8, 9, 12. Se nós pegarmos 72 e multiplicar por 5, nós teremos 360. 360 continua sendo um número divisível por 8, por 9 e por 12. Ou seja, você com 360 envelopes, você consegue fazer pacotes de envelope com 8, pacotes de envelope com 12, com 9 e pacotes de envelopes com 12 sem sobrar nenhum. E esse número é o número de envelopes mais próximo de 400, ou seja, é o número máximo de envelopes dessa caixa. Então, resposta da questão, alternativa B. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser. Então, primeiramente, gente, vamos chamar aqui as gavetas vazias de X e as gavetas ocupadas de Y, ok? O enunciado fala que a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é igual a 1/9. A razão é uma comparação de grandezas, ok? Então nós temos que a razão de gavetas vazias X e gavetas ocupadas Y é igual à razão de 1/9. O enunciado fala que, após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Tá? Então, nós esvaziamos 2 gavetas que estavam ocupadas. Então, agora nós temos Y menos 2 gavetas ocupadas. Se nós esvaziamos 2 gavetas ocupadas, nós ganhamos mais 2 gavetas aqui para as gavetas vazias, né? Se elas deixaram de estar ocupadas, elas ficaram vazias. Então, nós tiramos 2 das gavetas ocupadas e somamos 2 nas gavetas vazias. Essa razão passa a ser 1/5. Muito bem, como é que nós resolvemos esse sisteminha? Basta nós isolarmos uma variável em uma das 2 equações. Vamos trabalhar com a primeira aqui, tá? Então, vamos isolar x nessa primeira aqui.
nós temos que x sobre y é igual a 1 sobre 9, multiplicando em cruz, certo? Nós temos uma fração em cada lado do igual, podemos multiplicar em cruz. 9x é igual a y, x é igual a y sobre 9, ok? Então, nós temos aqui o x em função de y. Se nós já temos o x em função de y, basta nós substituirmos esse valor de x nessa nossa segunda equação. Então, nós temos aqui x mais 2 dividido por y menos 2 é igual a 1/5. Vamos pegar esse x e substituir pelo que nós achamos. Y sobre 9 mais 2 dividido por y menos 2 é igual a 1/5. Analogamente ao procedimento anterior, nós vamos multiplicar em cruz. Então, nós temos que 5 vezes y sobre 9 mais 2 é igual a 1 vezes y menos 2. Vamos vir aqui para cima. Primeiramente, vamos fazer uma distributiva aqui, 5 multiplicando cada um dos termos aqui de dentro do parênteses. Então, 5y sobre 9 mais 5 vezes 2, 10. É igual a 1 vezes y, mais 1 vezes menos 2, menos 2. Nós temos uma fração aqui, vamos tirar o MMC. MMC de 9 e 1 vai ser o 9, ok? Então, 9 dividido por 9, 1 vezes 5x, 5x. Opa, não, 5x não, 5y. 9 dividido por 1, 9 vezes 10, 90. Para o outro lado do igual, agora 9 dividido por 1, 9 vezes y, 9y. Menos 9 dividido por 1, 9 vezes 2, menos 18. Tá tudo certinho, podemos cortar o 9. Nós temos aqui 5y mais 90 é igual a 9y menos 18. Vamos passar o 9y para cá. Então, eu tenho 5y menos 9y é igual a, vamos passar o 90 para lá, para a direita, menos 18 menos 90. Nós temos menos 4y é igual a menos 108. Nós podemos multiplicar por menos 1 os dois lados, de forma a positivá-los. 4y é igual a 108. Y é igual a 108 dividido por 4, que é igual a 27. Então, lembra, y é o número de gavetas ocupadas. Tá? O que o enunciado pede? O número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser. Então, y é o número de gavetas ocupadas antes do remanejamento aqui, antes do esvaziamento de duas gavetas. Para nós calcularmos o número de gavetas ocupadas, basta nós pegarmos o y, que é 27, e tirar duas, né? Aqui o enunciado diz, foram esvaziadas duas gavetas. Então, nós temos que o número atual de gavetas ocupadas passou a ser 27 menos 2, que é igual a 25. 25, então, a alternativa A. Em uma caixa havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não podiam ser utilizadas. Das demais peças, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando-se o número total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava. Então, o que o enunciado diz aqui? Uma caixa tinha 150 peças, 30% delas estavam enferrujadas. Das demais peças, ou seja, das peças restantes aqui, depois de tirados 30% de peças enferrujadas, 20% apresentavam defeitos, que também inviabilizava a sua utilização. O enunciado ele quer saber qual que é o número de peças que estavam aptas para ser utilizadas. Muito bem, então vamos desenhar aqui. Nós tínhamos aqui um total de 150 peças, ok? 30% delas enferrujada. Desse restante, então, do que restou, eu tinha 20% de peças
defeituosas. E nós precisamos achar isso daqui. Vamos chamar de X, que são as peças utilizáveis. Muito bem, então das enferrujadas era 30 por 150. Então de peças enferrujadas eu tenho 150 vezes 30%. Corto um zero aqui, corto um zero aqui. 150 vezes 3, 450. Dividido por 10 é igual a 45. 45 peças enferrujadas. Se eu tinha 150 e 45 estão enferrujadas, eu tenho 150 menos 45, eu tenho um restante de 105 peças. Só que nós vimos aqui para essa segunda etapa. O enunciado diz que 20% desse restante também estavam com defeito, tá? Então vamos calcular 105 vezes 20%. 105 vezes 20%, eu posso matar um zero aqui, 105 vezes 2, 210, dividido por 10, 21 peças com defeitos. Nós tínhamos 105 peças, menos 21 com defeito, nós achamos aqui 84 peças. Essas 84 peças são justamente essas peças utilizáveis. O enunciado pede quantas peças utilizáveis são? Não. O que ele pede é, considerando-se o número total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava. Então, ela representava quantas sobre o total de peças da caixa, né? Qual é o percentual que as peças utilizáveis elas representam sobre o número total de peças da caixa? É isso que o enunciado pede. Então, mais uma vez, porcentagem. Nós temos que as peças utilizáveis são 84 sobre um total de 150, dividindo 84 por 150. 84 é menor que 150. 0, aqui no quociente, jogamos mais um zero aqui no nosso dividendo. Que número multiplicado por 150 chega o mais perto possível de 840? Eu acredito que seja o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 750. Tá? Nós temos 90 aqui de sobra. Então, colocamos o 5 aqui. 5 vezes 150, 750. Sobrou 90 aqui, não tem mais zero para baixar. Pegamos um zero emprestado aqui. Como nós já colocamos a vírgula, nós não colocamos mais nada, por enquanto. O número multiplicado por 150, que totaliza 900, ou chega perto, esse número vai ser o 6. 6 vezes 150, 900. Menos 900, 0. Terminamos aqui a nossa operação. Nós temos, então, que a relação de peças utilizáveis entre as peças totais da caixa é de 0,56. O enunciado pede em percentual 0,56 vezes 100. Tá? Para a gente transformar em percentual, nós temos 56%. Alternativa C. Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade de 100 km por hora, gastaria. Temos 5 alternativas aqui, cada um com um tempo em minutos. Uma observação. Dado km por hora representa o número de quilômetros percorrido em uma hora. Ok. Tudo bem. Então, km por hora é uma unidade de velocidade e minutos é uma unidade de tempo. Minutos. Então, nós temos duas grandezas aqui, velocidade e tempo em minutos. Tá horrível esse minutos aqui. Minutos. Então, nós temos aqui que a uma velocidade de 80 km por hora, o carro fez 45 minutos. Se ele tivesse a 100 km por hora, em quanto tempo ele faria essa viagem? Então, nós estamos relacionando duas grandezas, a uma velocidade e a outra tempo de viagem em minutos.
e precisamos encontrar, com base na relação dessas duas grandezas, o valor desse tempo de viagem para velocidade de 100 km por hora. Isso é uma regra de 3. Tá? Nós vamos resolver esse exercício por meio de uma regra de 3. Ponto importante na regra de 3. Nós temos que ver a relação dessas variáveis. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto na viagem. Se elas são inversamente proporcionais, que é o caso aqui, nós temos que fazer a multiplicação reta, ok? Então, 80 vezes 45, 3.600, é igual a 100 vezes x, multiplicando reto. Trazendo 100x para cá, 3.600 para lá, menos 100x é igual a 3.600, a menos 3.600, multiplicando por menos 1, nós temos 100x é igual a 3.600, 3.600 dividido por x será 3.600, cortando esses dois zeros, os dois zeros do 100. Então, nós teremos x é igual a 36. 36 o quê? 36 minutos. Então, resposta da questão, alternativa D, 36 minutos de tempo de viagem com o carro andando a 100 km por hora. A média aritmética das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é de 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser de 23 anos. Então, a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... Legal, então vamos lá. É uma questão que trabalha o conceito de média aritmética. Então, o que ela diz aqui? Ó? Média aritmética das idades de 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22 anos. Ok? Então, vamos chamar a idade de A, a idade de B, a idade de C, a idade de D, e a idade do jogador E, que é o que sofreu a lesão, 20 anos. Essa a gente conhece, né? A idade de um deles nós conhecemos. Temos que a idade média desse time é igual a 22 anos. Então, vamos lá. Ó, idade de A mais idade de B mais idade de C mais idade de D mais 20 anos dividido por 5. Então, veja, é a idade média aqui. Ó. Nós estamos somando todas as idades e dividindo pelo número de jogadores. Isso aqui é a média aritmética simples. Aqui nós temos a idade média de 22 anos, que foi dado pelo enunciado. O que aconteceu? Esse jogador aqui lesionou-se e ele foi substituído por um outro jogador, de forma que essa idade média subisse para 23 anos. Então vamos reescrever agora a fórmula da idade média, considerando, né, o jogador substituto, que tem uma idade diferente da que foi substituído. Então vamos lá, a idade do A mais a idade do B, mais a idade do C, mais a idade do D, que continua no time, mais a idade do E, que é 20, mais X. Essa vai ser a idade do jogador substituto. Dividido por 5, nós temos a idade média de 23 anos. Então veja, a diferença de idade entre o jogador substituído, o lesionado aqui em cima, que tinha 20 anos, e o jogador substituto, nós estamos chamando de X. Como é que nós podemos reescrever essa operação? A idade de A mais a idade de B, mais a idade de C, mais a idade de D, mais 20 sobre 5, mais X sobre 5 é igual a 23. Ora, mas nós sabemos que isso tudo aqui é igual a 22. Foi o que o exercício deu no enunciado. Então, 22 mais x sobre 5
é igual a 23. Isolando x, nós temos que x sobre 5 é igual a 23 menos 22. X sobre 5 é igual a 1. Multiplicando em cruz, ok? Multiplicando em cruz, nós temos 1 aqui no denominador, x é igual a 5. A idade do jogador substituto é igual a 5? Não. A idade do jogador substituto é essa daqui, ó. É 20 mais x. 20 mais x é 20 mais 5, que é igual a 25 anos. Alternativa A. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com ele pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos, e também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Então vamos lá, ó. Nós não temos o número total de tapetes, tá? Que nós podemos chamar de x, total de tapetes, e podemos chamar de y a quantidade de pilhas de tapete. Tá? Então, o que o enunciado diz? Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapetes algum na caixa. Então, o que quer dizer isso? 12 tapetes vezes uma quantidade y de pilhas é igual ao total de tapetes, até porque não vai sobrar nenhum na caixa, então o total de tapetes x ele vai ser totalmente distribuído nas pilhas, colocando-se 12 tapetes por pilha. Se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, nós teremos 2 pilhas a menos. Então, a quantidade de pilhas é y, nós teremos 2 pilhas a menos que o anterior. Isso tudo igual a x, visto que também não restará nenhum tapete na caixa, ok? Então, nós temos aqui um sistema de equação de primeiro grau. Também um outro tema sempre pedido nas questões da VUNESP. Se você olhar todos os nossos vídeos do concurso de Polícia Militar para o Estado de São Paulo, da VUNESP aqui no canal, você vai ver que sempre tem uma questão de sistema de equações, tá? Então, para resolver um sistema de equações com 2 variáveis, nós temos que isolar uma delas. Aqui nós já temos o x isolado na primeira, tá? Vamos então pegar o x, que é igual a 12y, e vamos substituir o x na segunda. Então, pegando a segunda aqui, 15 vezes y menos 2 é igual a x, só que x é igual a 12y. Então, já substituímos aqui 12y. Fazendo a distributiva aqui, 15 vezes y, 15y, menos 15 vezes 2, 30, é igual a 12y. Mandando o 12y para a esquerda e o 30 para a direita, mudando os sinais, nós temos que 15y menos 12y é igual a mais 30. 3y é igual a 30, y é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10. Então, nós temos que a quantidade de pilhas é igual a 10. Só que o enunciado não pergunta isso, ele pergunta o número de total de tapetes que tem na caixa. Tá? Pela primeira equação nossa aqui, nós sabemos que 12y é igual a x. Nós já temos o valor de y, 12 vezes 10 é igual a x, x é igual a 120 tapetes. Então, alternativa E. Uma pessoa comprou empadas e coxinhas, num total de 30 unidades, e pagou R$ 114. Sabendo-se que o preço de uma empada é de R$ 3,50 e o preço de uma coxinha é de R$ 4,00, então o número de coxinhas compradas foi... Vamos lá. A pessoa comprou só empadas e coxinhas, num total de 30 unidades. Então, nós podemos chamar o número de empadas de x.
E o número de coxinhas, se foi comprado só empada e coxinhas e o número total foi de 30 unidades, então nós temos que o número de coxinhas é igual a 30 menos o número de empadas, que é x, tá? E essa compra toda ficou R$ 114. Sabendo que o preço de uma empada é R$ 3,50 e o preço de uma coxinha é de R$ 4,00, então qual foi o número de coxinhas compradas? Nós precisamos achar isso daqui, tá? Então, nós temos aqui um valor total que ele gastou, R$ 114. R$ 114 é a quantidade de empadas compradas vezes o preço de cada uma, que é R$ 3,50, mais a quantidade de coxinhas compradas, 30 menos x, vezes R$ 4,00. Vamos organizar essa nossa equação. 114 é igual a 3,5x, mais, fazendo a distributiva aqui, ok? Fazendo a distributiva aqui, 4 vezes 30, 120, mais 4 vezes menos x, espera lá, mais 4 vezes menos x, menos 4x. Continuando, 114 é igual a 3,5x menos 4x, menos meio x, mais 120. Vamos isolar x. Para isolar x, nós temos que mandar o 120 para o lado de lá, para o lado esquerdo, trocando o sinal. 114 menos 120 é igual a menos 0,5x. Menos 6 é igual a menos 0,5x. X é igual a 6 dividido por 0,5. Vamos fazer essa continha aqui. 6 por 0,5. Eu tenho uma casa após a vírgula aqui. Eu coloco um zero e já elimino esse zero, essa vírgula. A mesma coisa, então, de dividir 6 por 0,5 é dividir 60 por 5. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Baixa esse zero. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Eu tenho, então, um x igual a 12. Só que é o que a nossa questão quer saber? Não é, né? Porque o x é o número de empadas. Eu quero saber o número de coxinhas. O número de coxinhas nós vimos aqui, que é 30 menos x. Então, coxinhas é 30 menos 12, que é igual a 18. 18 unidades de coxinhas foram compradas. Alternativa C. A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em um certo dia. Viagem 1, 1 hora e 20 minutos. Viagem 2, 1 hora e 15 minutos. Viagem 3, 1 hora e 20 minutos. Viagem 4, não sabemos. Se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na 4ª viagem foi de. Então, o enunciado pergunta justamente o tempo aqui desse ponto de interrogação. Legal, a viagem toda é compreendida por essas 4 viagens. Tudo isso durou 5 horas e 25 minutos. Então, o tempo total da viagem é o tempo da viagem 1, mais o tempo da viagem 2, mais o tempo da 3, mais o tempo da 4, correto? Nós temos esses 3 tempos aqui. Nós precisamos achar o 4º tempo. E temos também o tempo total, né? Então, como é que nós fazemos isso? Vamos primeiro somar os tempos da primeira, segunda e terceira viagem, de forma que a gente tenha o valor dessa soma aqui. Então, 1 hora e 20 minutos. Então, vamos colocar aqui hora e minutos. 20 mais 20, 40, mais 15, 55. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 horas e 55 minutos.
Então, o nosso tempo total é de 5 horas e 25 minutos, que é igual a 3 horas e 55 minutos, mais o T4, que é o tempo da viagem 4 que a gente não sabe. Como é que a gente faz aqui? Passa o 3 horas e 55 minutos para o lado esquerdo com o sinal trocado. 5 horas 25 minutos menos 3 horas e 55 minutos vai ser justamente igual ao T4. Então vamos lá, vamos fazer essa operação aqui. Nós temos aqui horas e minutos. 5 e 25 menos 3 e 55. Ok? Qual que é o primeiro problema aqui? E aqui justamente está o pulo do gato da questão, tá? Olha, 25 é menor que 55, nós não conseguimos fazer essa divisão. Então nós temos que pegar aqui 1 hora emprestado e convertê-la em minutos. Nós temos então 25 minutos mais 1 hora emprestada. 1 hora emprestada são 60 minutos emprestados. 60 minutos mais 25 minutos, nós temos 85 minutos. Então agora é 85 menos 55. Ótimo, dá 30. Agora, 5 menos 3, só que nós pegamos aqui 1 hora emprestada. Nós temos que devolvê-la aqui. Então, na verdade, nós vamos fazer o 5 menos 3 mais 1. 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, o nosso resultado final aqui é 1 hora e 30 minutos. Nosso T4 é igual a isso daí, 1 hora e 30 minutos. Então, você vai bater no peito e marcar com toda a sua confiança a alternativa B. Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em mililitros ou ml contida em uma garrafa térmica era de... Legal, então vamos lá. 5 litros de café, 75% desse café foi consumido. Vamos fazer um desenho aqui. Nós temos aqui a quantidade total de café, 5 litros, 75% dele foi consumido. Total de 5 litros, consumo 75%. Sobrou aqui um restante, que foi dividido em 2 garrafas. Então, a garrafa 1 e a garrafa 2. Tá? O enunciado pede qual que é o volume de café em cada uma dessas garrafas, sendo que o café foi dividido igualmente entre as duas. Muito bem, então para a gente achar o volume de cada uma dessas duas, nós precisamos achar esse volume aqui, certo? O volume X. Então nós temos aqui que 5 litros é igual a 5 vezes 75% mais X, tá? Então 5 é igual a 5 vezes 75%, é uma coisa que você escrever 5 vezes 75% mais X. Tá? Isso daqui vai dar 5 vezes 75, 75 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 7, 35, 37. Por 100 caminha 2 casas, 3,75 litros. 5 é igual a 3,75 litros mais X. Vamos isolar o X. Para eu isolar o X, eu tenho que jogar esses 3,75 para o lado esquerdo da equação, com o sinal trocado. Eu tenho X é igual a 1,25 litros. Tá? Legal, nós temos aqui em litros. O enunciado pede a quantidade em ml, mililitros, em cada garrafa. Então, mais uma vez, gente, a VUNESP bate muito nessa tecla. Todas as provas que eu já corrigi nesse canal, depois você olha as outras provas da VUNESP, sempre tem pelo menos uma questão
para transformar litros em mililitros ou vice-versa. Então isso a gente tem que ter de cabeça, tá? 1 litro é igual a 1000 mililitros, ou carinhosamente chamado de ml. Então 1,25 litros, nós temos aqui 1,25, temos 3 zeros aqui no 1000, temos que caminhar com a vírgula para a direita 1, 2, 3 vezes. Se eu estou caminhando 3 vezes aqui, eu coloco um zero para chegar até nela, eu tenho 1.250 ml, ou mililitros. Esses 1.250 mililitros foram divididos igualmente em duas garrafas. 1.250 dividido por 2, eu tenho aqui 6 menos 12, 0, baixo 5, 2 vezes 2, 4, menos 4, 1, baixo 0, 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Nós temos aqui 625 mililitros por garrafa. Alternativa B. A figura mostra duas salas, A e B, ambas retangulares, com medidas em metros. Sabendo-se que as duas salas têm o mesmo perímetro, pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é. Ótimo, então vamos lá. As duas salas têm o mesmo perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é igual à soma dos lados. Lembra, quando eu falo de perímetro, eu falo de uma cerca. Eu quero cercar o meu terreno inteiro. Então, eu vou precisar cobrir um lado, o segundo lado, o terceiro lado e o quarto lado, imaginando que meu terreno tem 4 lados. É uma cerca que dê a volta nele inteira. Então, associo o perímetro com uma cerca. Tá? Então, qual que seria o perímetro aqui da sala A? A sala A tem um perímetro de x mais 3, mais x, veja os dois lados dela aqui. Se ela é um retângulo, esse lado aqui vale x mais 3, então mais x mais 3, mais x. E o perímetro da sala B. Esse aqui é o da A, né? Vamos chamar aqui de A. E esse é o da sala B. O da sala B é 8 mais x mais 1, mais 8, mais x mais 1. Então vamos aqui desenvolver um pouquinho o perímetro da A. Nós temos 1x, 2x, 3x, 4x aqui. 4x mais 3, 6. Então esse aqui é o perímetro de A. O perímetro de B é igual a 8... Espera aí, desculpa. O perímetro de A é igual a x mais x, 2x. 2x mais 8 mais 1, 9. Mais 8 mais 1, 9. 2 mais 18. Então, veja, nós temos esses dois perímetros. E o enunciado diz que esses perímetros são iguais, né? Então, A é igual a B. Se A é igual a B, nós podemos dizer 4x mais 6 é igual a 2x mais 18. Quero isolar o x, eu preciso achar o x. Tá? Como é que eu isolo o x? Eu trago esse 2 para o lado esquerdo. Tá? Então, 4x menos 2x e coloco esse 6 para o lado direito. 18 menos 6. Lembrando que toda vez que nós mudamos o lado numa equação, nós alteramos os sinais. Tá? 4x menos 2x é igual a 2x, 18 menos 6 igual a 12. X é igual a 6. Então, o meu x ele vale 6. Tá? Muito bem, nós precisamos do x para calcular a área da sala A em metros quadrados, que é o que o enunciado está pedindo. Ok? Como é que eu calculo a área de um terreno, de uma sala retangular? É comprimento vezes largura. Então, nosso comprimento aqui podemos chamar de x mais 3 e nossa largura aqui é igual a x. Então, a área é igual a comprimento vezes largura. Então, a nossa área é igual a x mais 3 vezes x. Isso daqui,
x ao quadrado mais 3x. Então, a nossa área é igual a, quanto que é o nosso x? 6. 6 ao quadrado mais 3 vezes 6. A nossa área, 6 ao quadrado, é igual a 36 mais 18. A área 36 mais 18, 54. 54 metros quadrados. Porque nós estamos lidando tudo com metros aqui. Metros quadrados. Então, essa é a resposta da nossa questão. A área da sala A em metros quadrados é igual a 54. Alternativa D. Pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de todos, a consideração de todos. Espero que tenham gostado dessa resolução. Com certeza vai ser útil para vocês e continuem praticando, tá? Peguem as resoluções das provas, das outras provas, né, da VUNESP, para a PM ou para qualquer outra prova de ensino médio aplicada pela VUNESP, estudem e vejam que o padrão é sempre o mesmo. A banca sempre pede a mesma coisa e muitas vezes as questões são praticamente iguais. Então, principalmente para quem ainda não tem tempo de estudar, é uma alternativa bem produtiva, é uma alternativa bem eficiente de você chegar bem lá na hora da prova, tá? Estudar através de provas anteriores, a provas resolvidas aí da mesma banca, ok? Então, se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu joinha, dê o seu curtir, inscreva-se no canal, tá? Porque toda vez que nós soltarmos novas resoluções, você vai ser notificado. Aperte o sininho, né, para isso. E, claro, se gostou, compartilhe entre seus contatos, aí, compartilhe entre seus colegas concurseiros para ajudar a gente a estar sempre trabalhando. Mais uma vez agradeço, um abraço a todos.